Para quem não conhece, o Fábio, ele é professor, né? E professor também da escola dominical, muitos anos, né? E um grande amigo. Já somos amigos há 30 anos. E ele tem sempre abençoado a igreja. Sempre convido ele para estar conosco. E hoje vamos poder ouvir, com certeza, uma palavra abençoada, uma experiência que ele tem tido, assim, uma vivência em Deus, né? Experiências com Deus que realmente traduzem a bênção que ele é. Fique à vontade, meu querido. Com tradutor e tudo, hein? Quando ele chamou o tradutor, eu não entendi. Eu disse, vai me traduzir. Devo estar falando muito mal para traduzir para português, mas fique à vontade. Pode me traduzir, corrigir. When he said that he would have a translator, he was like, "Oh, I can feel free translating him." So. Bem. He said a bunch of stuff, so I don't remember all of the stuff that he said. Olha, essa para mim é novidade, viu? So this for me it's kind of new. Falar com um tradutor. To speak with a translator. Então agora eu vou ter que falar num ritmo diferente. So he needs to talk in a different rhythm. O tradutor é bom, hein? O cara é bom, mano. Tô percebendo aqui, traduz aí, eu falei. Translate. I said something, so he's like, "Oh, he's a kind of good. He's a really good translator." I was like, tradutor é bom. Olha, isso já acho curioso. Eu não comecei a pregar não, tá, pastor? Você conta a hora aí daqui a pouco, tá? He didn't even start preaching, so get the time going, pastor. Esta é uma igreja que tem surpreendido em vários aspectos. This is the church that have surprised me in different ways, a lot of different ways. E esse agora é mais um. So this one is another one. Porque nós não estamos tendo um pregador ou um palestrante estrangeiro. So we are not having a preacher that is from another country, is a foreigner. Que seja traduzido para o português. They are being translated for Portuguese. É o contrário. It's the contrary. A igreja agora the church now tem tradutores. The church has a translators para quem tem outra língua. For those that are in a different language. Olha que igreja, olha que bênção. What a blessing church. Ou seja, já podem vir alemães, so you can see German, French, italiano, Italy, japonês, Chinese, Korean. Quem for, whoever já come. tem um tradutor aqui. So they will have a translator here. Que bênção. What a blessing. Bem, vamos ler aqui o texto hoje que eu proponho, que eu peço a Deus que me abençoe nisso, é de Hebreus 11. So let's read the Bible. We're going to read in Hebrews 11. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3. We're going to start from Hebrews 11 from 1 until the 3, verse 3. Normalmente tem uma projeção aqui. Usually they have something here in the wall. E nós vamos ler. So then they're going to read it. No entanto, eu estou com uma Bíblia aqui. So he has his Bible. Que se chama NVI, é a nova versão internacional. It's called NIV, the New Living Translation. E eu vou, independente da leitura que a gente fizer, I'm gonna read it. Eu vou ler essa tradução aqui também por causa do que ela gerou em mim nesses dias lendo. He's gonna read on this translation because the translation touched him very much the way he was reading. Então vamos lá. O nosso tema hoje. So our theme today é andando por fé. It's walking by faith. Aprendendo a Learning how to walk by faith. E o texto assim que Deus me inspirou é o de Hebreus 11 mesmo, todo ele. So the scripture that God gave me is Hebrews 11, the whole book. No entanto, nós vamos ler só os 3 primeiros versículos. But we're only going to read the 3 first verse. E depois os demais eles vão ser utilizados na ilustração. Se você ainda não conhece, leia em casa. So the other verse of the Bible we will be reading later. If you don't know, you can read later in your house. Vamos lá. Bem, vamos ler juntos, né? Let's read together. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Essa igreja é mais esperta do que eu imaginava. This church is more smart than I know. Porque já botaram a NVI aqui na tela. So they already put NIV in the screen over there. Então nós já lemos a versão que eu disse que utilizaria. So we already read it in the Bible that I was going to say. Senhor Jesus, Lord God, te peço a sua bênção mais uma vez. I ask for your blessing one more time. Que o Senhor fale para todos nós. That you can speak to all of us. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Olha, qualquer coisa você me dá um chute, porque eu não estou acostumado, if anything eu não sei qual é o happens, just ritmo, kick tá? his head. I will just kick him so he will stop. Veja bem, nós estamos falando aqui de aprendendo a andar por fé. So we are talking about here how to walking by faith. Learning how to walk by faith. E o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo clássico a respeito do assunto fé. So the chapter of Hebrews 11 is a classic chapter of faith. Ele é inclusive chamado de galeria da fé. It's called by gallery of by faith. Galeria dos heróis da of fé. The heroes of the faith. É um títulozinho, né, que a igreja deu com o passar do tempo. It's a title that church gave to the when the time was going. Porque é um dos principais, se não o principal capítulo da Bíblia. Because it was one of the first chapters in the Bible. Que nos dá um extenso testemunho do que seja a fé. That gives us a testimony, a really big testimony what is faith. E de exemplos de fé. And about an example of faith, the guys that was living by faith. E eu creio que para falar sobre aprendendo a andar por fé, so I believe when I talk about learning how to walk by faith, nada melhor do que começar falando sobre o que é a fé. There is nothing better when you start talking about what is faith. E na Bíblia, in the Bible, se há um lugar em que a fé é descrita e explicada de uma forma muito interessante, if there is something that is really clear that explains what is faithful, it's in the Bible. É aqui nesse capítulo. It's in this chapter. Então veja, nessa versão, nessa tradução que nós lemos, so the translation that we just read it, ele diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. See, he said the faith is a certainty of the what we wait or hope for. E a prova das coisas que não vemos. And the proof of the things that we don't see. Primeira coisa que eu queria dizer é o óbvio. The first thing that I want to say is obvious. A fé é certeza. The faith is certain. A fé que está sendo dita aqui, vamos lembrar antes de mais nada, que não é a fé humana apenas. It's the human faith. É a fé que Jesus nos ensina. It's the faith that Jesus taught us. É a fé das Escrituras. It's the faith of the Scriptures. É a fé que vem de Deus. It's the faith that comes from God. O Pai de Jesus Cristo. The Father of Jesus Christ. E é a fé que nos resgata, que nos move, que nos salva. It's the faith that rescue us, that move us, and that save us. Pode ser que a fé humana can be a human faith. Tem até algum outro tipo de sentido ou de significado. There is a different meaning, or there is a different meaning on that. Mas a fé que nós aqui estamos tratando dela, but the faith that we see here, que é a nossa fé, it's our faith. Antes de mais nada, ela é certeza. Before everything, the faith is certain. Certeza daquilo que esperamos. To have certainty of something that we hope for. Isso é bom, mas até então a certeza do que esperamos. This is good, but the certainty of the things that we're waiting. Não é algo tão diferente ou tão novo. It's not something really like new. Mesmo um ser humano não cristão, ele tem esperanças. Even not being a Christian, he still have a hope. E é capaz, algumas pessoas são capazes de crer profundamente naquilo que elas estão ainda esperando. And some people that are capable to really believe for what they are waiting for. É possível que essa parte inicial da definição de fé, it's possible the definition of faith, não seja algo novo. It's not something new. Não pareça alguma coisa propriamente diferente. Doesn't look like it's something different or new. No entanto, independente disso, vamos deixar marcados que a fé é certeza. But let us be sure that the faith is certain. No entanto, para mim, Deus me deu um toque nesses dias quando eu li a segunda parte do que está dito aqui. So for me, God gave me a touch that when I was reading for the second time, in the second part. Porque ele diz: a fé é a prova das coisas que não vemos. So then he said, faith is the proof of something that we don't see.
E na tradução mais comum, diria que é a firme convicção dos fatos que não se veem. And the other translation would be certainty of the fact that we don't see. Bem, lá no grego tem uma palavrinha hipóstasis. In the Greek, they have a word called hypostasis. Esse hipóstasis significa literalmente você está debaixo daquilo que você crê. This means like you need to be under of the something that you believe. Esse texto aqui é um pouco difícil de traduzir essa parte inicial, porque o que está sendo dito é isso. A fé é você estar debaixo daquilo que você crê, que você espera. This Bible verse is something that it's kind of really hard to understand, to translate. It's because it's about being under of the something. It's about being under the faith that you believe that you're waiting for. E esse estar debaixo tem um sentido espiritual e real muito forte. And this about being under, it has a really um sentido espiritual muito forte. There's a really meaning, spiritual, really strong meaning. Eu disse espiritual e real só porque o real aqui é real o conceito humano de real, it's a né? concept of human. E essa força desse termo, The strength of this Bible, the theme. Esse hipóstase significa que se eu creio, that means that if I believe, mesmo que eu não esteja vendo, even that I don't see it, aquilo já está sobre mim e aquilo já é uma realidade. This is already above me. This is already a reality. Agora eu acho muito interessante que aqui nessa tradução ele diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. I think it's really cool. He said that it's the proof that things that we don't see. Deixa eu ser resumido aqui, meu irmão, para dizer o seguinte. Just let me say something there. Nós somos frequentemente testados ou desafiados. We are frequently tested by the enemy and diante do fato de que, principalmente num mundo de ciência, especially como é o in the mundo world de of hoje, science, like those days of today, dizem they said que aquilo que nós cremos, nós não temos provas. that what we believe, that we don't have a proof for that. Não existem provas científicas. There is not science proof. Ou como é que se pode provar? Or how can you prove that? Ou então a ciência não provou isso ou aquilo em relação ao que cremos. Or the science didn't prove the things that we believe. Eu tenho uma notícia para dar para a ciência humana. I have a news to give the human science. A nossa fé Our faith, é a prova. Our faith is the proof. A fé que vem de Deus, The faith that comes from God, ela é a prova das coisas que não vemos. it's the proof. The faith that comes from God is the proof that the things that we don't see. Então, a primeira realidade no que diz respeito à fé, The first reality that disrespect the e faith, que está aqui nesse texto, that is in this Bible verse, é que, na verdade, because it is true, não há capacidade humana de provar aquilo que a fé nos revela. there is no capacity of a human being of the faith that reveals to us. A fé é a prova. The faith is the proof. Isso significa que tudo aquilo que Deus nos dá, que Ele nos revela, que Ele That nos means that ensina, everything que Ele that God nos gives us, mostra, that He teaches us, that shows us, tudo isso all of é that, provado pela fé. all of that is proved by faith. Em outras palavras, se eu other words, recebo a fé, If I receive the faith, se eu creio, if I believe, se essa fé chega até mim, if this faith comes into me, a prova chega. the proof will come. Por isso que nós cristãos somos tão convictos That's why naquilo we are que, Christians. We are so convicted of naquilo what que we a gente believe, fala, naquilo que a what gente we say, prega, what we preach, na maneira de viver, in the way that we live, no nosso testemunho, in the testimony. porque na verdade nós já temos a prova. Because in the truth, that we already have the proof. A prova vem deste algo chamado fé. The proof come from something that called by faith, faith. De acordo com o que diz a própria Bíblia, So just like the Bible says, a mente do homem natural que não tem a fé the natural mind of the human being that doesn't have a faith não é capaz de entender as coisas de Deus e as coisas espirituais. is not capable to understand the things from God and the spiritual things. E eu me atrevo a dizer I would say, que, exceto se Deus conceder esse milagre, except that if God gives this miracle, jamais será capaz de entender. you will ever be able to understand. A mente humana jamais será capaz de entender aquilo que Deus nos revela e nos ensina The pela human Bíblia, mind wouldn't be able to understand what God reveals to us and to give us from the Bible. exceto por um milagre dele, Except in the miracle that He gives us. porque a prova de todas as coisas que ele nos concede e nos ensina So the proof that all the things that He teaches us
É a fé. It's faith. Diferente também daquilo que se diz no dia a dia. The different that you say during the day. Às vezes, quando a nossa crença, Sometimes when I ou believe, quando nós estamos dialogando, or when we are ou talking, mesmo discutindo com alguém a respeito de algum tema or maybe discussing about a team que envolve aquilo que cremos e o conhecimento em geral que está por aí, that involves something that we are talking about, the knowledge that we are always talking. é muito that's comum going que on in the world. quando se chega ao ponto em que a gente não tem muitas explicações para dar, When comes the point that we don't have more explanation to give, principalmente quando a gente não tem muito como explicar especially that we don't have the way to explain, a diferença entre o que nós falamos e cremos e o que a ciência e a sabedoria humana dizem, to explain the difference that we don't give to explain between us and the science, disse assim, isso é uma questão de fé. says like this is about faith. Particularmente, eu jamais gostei desse tipo de explicação. Você não gostou. Eu You didn't jamais... like about those kind of explanations. Isso fica parecendo para mim o seguinte, That looks like for me something like this. como eu não tenho uma maneira de dar explicação ao que a ciência e o conhecimento humano Like if I diz, don't have a way to explain the science or what the world says, então eu digo o seguinte, é fé. so I say like this, it's faith. Pode até ser que essa seja uma explicação razoável, Can be this a really short explanation. mas para mim isso sempre pareceu uma declaração de ignorância. But for me this was pareceu para você? Sempre pareceu uma declaração de ignorância. This always showed to me there would be something that was like ignorance. Ou seja, eu não sei explicar, So I don't know how to explain. então eu digo que é questão de fé. So I just say it's about faith. E o que eu aprendo com essa palavra aqui é exatamente o contrário. So what I learned with this word is the contrary. Eu aprendo que a fé me explica todas as coisas. I learned that the faith explains everything for me. Só que a fé é a prova. The faith, it's the proof. Se alguém não tiver fé, If someone doesn't have faith, não terá a prova. he doesn't have proof. E com isso nós não temos que ficar desesperadamente tentando provar uma série de And coisas today o we don't tempo have to be todo. so desperate to explain everything all the time. Porque muitas coisas nós vamos conseguir explicar de acordo Because com a própria palavra. there is so many things that we're going to be able to explain as in the word. Mas muitas outras coisas But there is so many other things só vão ser entendidas por quem diz que quer entender, that will be understanding, but for those that want to understand. se ele receber a fé. If he receives the faith, Porque a fé prova. because the faith, it's the proof. Qual de nós precisou explicar para o outro Each a one fé of que us temos? each one, who all of us that need to explain the faith that we have. Nós não precisamos, porque quando a gente recebe We essa don't need to fé, explain. When we receive this faith, a gente entende a mesma coisa que o nosso we irmão understand the same entende. thing that our brother understands. Porque a prova Because the proof já foi dada para nós dois, was already given to both of us. para nós três, For the three of us. para todos nós. For all of us. Quando nós recebemos a fé, When we receive the a faith, gente entende. we understand. A fé mesma prova. The faith it's proof. Ela abre os olhos. Open the eyes. Ela abre a mente. Open the mind. Ela abre o coração. Open the heart. Ela abre o entendimento. Open the understanding. E se a gente seguir esse texto, If we follow in this text, olha o que ele vai dizer em seguida, agora no versículo 3. look what he's gonna say in the verse 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. By the faith we understand that the earth was made. Foi formado pela palavra de Deus. By faith we understand that the universe was formed for the word of God. Meus irmãos, My brothers, olha o que está escrito aqui. just look what is written here. Pela fé entendemos. By faith we understand. Então eu gostaria de dizer que a última coisa que a fé But I would like to tell you the last thing that faith is, é ignorância. it's ignorance. É a falta de It's entendimento. lack of understanding. A última coisa que a fé The last thing that faith is, é assim, alguma coisa que eu creio sem saber porquê, it's sem just saber something that da I onde. believe. It's just one thing that I don't know where it comes from. Like I don't know where it comes from where. Não tem explicação nenhuma. There's not explanation. É uma coisa meio mística, instintiva, That's just something that it's in the air. mas eu creio. But I believe. Para o ser humano que gosta muito de lógica But for do dia de human hoje, being that really like logic,
Isso parece uma estupidez. That looks like stupidity, Só que não é o que a Bíblia diz. but it's not what the Bible says. O que nós acabamos de ler diz pela What we just read in the Bible, pela fé entendemos. by faith we understand. A fé é um poder que dá entendimento. The faith is a power that gives Há understanding. coisas que se não vierem da fé, There is things that doesn't come from faith, jamais serão entendidas. won't be able to understand A ever. fé dá entendimento. Faith gives understanding. A fé não é ausência de entendimento. Faith is not a lack of understanding. A fé não tira entendimento. Faith doesn't take understanding Muito away. pelo contrário, a fé é um To the grande contrary, mistério the que faith is dá a o big mystery that entendimento. gives understanding. Enquanto o ser humano comum While the human being, the normal human being, vai investigando e tentando descobrir o sentido das is coisas por si is mesmo, going to try to figure out the things in the world. a Bíblia nos faz uma declaração The muito Bible interessante. do a declaration for us really interesting. Ela diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. The Bible says, by the word of God, by the faith, we understand that the word of God was by the faith. We create by. Yes. Fala de novo. Você falando fica melhor. Você falar. Pela fé nós entendemos By faith, we understand que o universo foi formado that pela the world palavra was de made by the Deus. word of God. Eu pergunto, será que isso obrigatoriamente significa But I tell you, this was really obligated to meaning que tudo que a ciência fala that sobre a everything the criação do science says about the universo creation of the é universe, mentira? it's a lie? Será que o que a Bíblia está dizendo, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de It Deus will por be fé? that we understand that the universe was made by God, by faith, by His word. Será que isso daí é oposto This will be in an opposite way. a tudo que a gente aprende com a ciência That sobre everything that a, we learn with the science sobre a existência e a criação do of the universo? existence of the universe, Eu não vejo. I don't see. Eu estou vendo que aqui está dizendo I see that He is saying, que pela fé by faith, nós entendemos que o universo we foi formado understand pela that the palavra de universe Deus. was made by the word of God. Nós entendemos algo que está acima de todo o conhecimento We humano. understand something that is above all the knowledge of human being. E nós não precisamos ficar sentados anos e anos lá no We laboratório don't need to be just pesquisando sitting in the lab just trying to search in all those things. para chegar a esse conhecimento. So we can come to this knowledge. Nós recebemos. We receive the knowledge. E a gente tem a prova. And we have the proof. Não quero polemizar. I don't want to do like, I don't want to just political saying. Isso fica para outra ocasião. This will be for another occasion. Mas eu me atrevo a dizer But I want to say que a nossa fé that our faith, não é necessariamente it's not necessary. oposta à teoria da evolução. It's not in the, our faith is not necessarily in the opposite way of the evolution. Se por acaso a teoria da evolução do jeito que ela é If for something that evolution is something, it's the way they are, for verdade, it's true, isso vai invalidar a Bíblia? this is going to make the Bible a lie. Onde? Where? Ah, porque tem Adão e Eva, porque tem o dilúvio. Oh, because there is even Adam, it's going to have the flow. Meu querido, nós mesmos temos tanto a aprender. But we have a lot to learn. Eu não tenho a menor dúvida I don't have no doubt que ainda que todo esse conhecimento that even the knowledge geológico, theological, científico possa the se science, comprovar como verdade, they cannot prove that it's true. se ele é verdade, And if it is true, a Bíblia está confirmando ele. the Bible is going to tell them. Porque a própria Bíblia diz que nada podemos contra a But verdade, even the Bible says we cannot go against the truth a não ser em favor dela. unless if it comes from the Bible. Deus é o Deus da verdade. God is a God of truth. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. The Holy Spirit is a spirit of truth. Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus says, I'm the way, a the verdade truth, e a vida. and the life. Se a teoria da evolução for If verdade, the evolution theory is true, então a Bíblia caiu e se tornou mentirosa? so the Bible became a lie? É óbvio que não. Oh, of course Muito not. pelo contrário. If they contrary, Pode ter certeza que tudo que está escrito you can be aqui, sure that everything that is written mais verdade ainda vai ser. here, it's more true it's going to be. Só que nós estamos entendendo But coisas pela fé we understanding things by faith. que o ser humano comum não é capaz de entender. The normal human being is not capable to understand. Nós sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. We know the universe was made by the word of God. O Big Bang, The Big Bang, o fato de que as galáxias foram se espalhando, the fact that the galaxy was splitting, o que nós aprendemos na escola sobre a formação da the things that Terra, we learn in school, the way that Earth was made, dos planetas, etc. the planet, all those things. Não tem nada de oposto à Bíblia. There's nothing
against the Bible. Qual de nós hoje tem crise de fé? Who of us have a crisis of faith? Porque a gente acredita que a Terra gira em volta do seu próprio That we eixo. believe that we understand that the earth is all in circles. E, no entanto, houve épocas da história da humanidade So there was a time in the human history em que se acreditava que o Sol é que girava em volta da that Terra. they believed that the sun would go around the earth. E usando textos bíblicos And para they isso. used to use a Bible verse. Como Salmos 19, por Just like exemplo. Psalms 19. Psalms 19. E houve época em que o ser humano achou que a Terra era um lugarzinho quadrado, chato, e And o there Sol was a girava em time- volta dela. There was a time that people would think the earth was like kind of square and the sun would be around. Hoje nós entendemos que não. And today we understand it's not. Isso gerou alguma crise para a nossa fé? Did this came a crisis for faith? Pode ter gerado em alguma época antiga, Can be in a old time por ignorância. for ignorance. Mais da própria igreja More of the church do que de quem estava descobrindo essas than those coisas. that was discovering those things. Eu não tenho dúvida I don't have no doubt que o ser humano pode descobrir o que ele that quiser, human being can discover anything that he wants. porque o universo foi formado pela palavra de Deus. Because the universe was made by the word of God. E aí, conclui-se esse versículo 3, So here we end the verse 3. dizendo assim, Saying like this. de modo que aquilo que se vê, The things that we don't see, aquilo que se vê, the things that you see não foi feito was not made, daquilo que é visível. that was seen. As traduções mais comuns The common translation, vão falar que It's pela gonna say, fé entendemos que o by universo the foi faith that we formado pela understand palavra de Deus by faith that we understand the universe was made by the word of God, e que o visível that the foi seen, formado do that invisível. the seen was made by the unseen. Essa aqui fala um pouquinho diferente. There was something different Ela about diz this. assim, de modo que aquilo que se vê The way that you see não foi feito was not made daquilo que é visível. of something that is seen. Glória a Deus. Glory to God. Porque é pela fé que Because nós it's- somos capazes de Because entender it's que by the tudo faith que a that we're gente able vê to understand that everything that we see, tem uma origem there is a origin, naquilo que nós não vemos, the things that we don't see, naquilo que não está ao alcance dos sentidos. the things that we cannot touch. Como é que a ciência humana vai descobrir isso? How can the human science can discover all those things? Vai ter que ralar muito. They need to work a lot. Só Deus. Only God, Porque se Deus não revelar, because if God don't reveal, o homem jamais vai conseguir compreender isso. the man won't be able to understand E that. tudo aquilo que a ciência e o conhecimento humano é capaz de perceber Everything that the science is capable to realize, é aquilo que está ao alcance do visível. it's things that we can see, É aquilo que está ao alcance dos it's sentidos. things that we can touch. Isso não invalida a nossa fé. This won't mess up our faith. A nossa fé já está dizendo que tudo aquilo que o ser humano é capaz de perceber Our faith hoje, is already saying that everything that human being are capable to Pelos realize today sentidos, by the pelo touching, visível, by seeing, veio do que é invisível. came from the what was unseen. Somente a revelação de Deus, Only the revelation of God pela fé, by faith é que mostra isso. that will see them. Eu agora quero ir para o final So I já. want to go to the ending now. A nossa fé é um poder. Our faith is a power. O que é a fé, na verdade? What is the faith A truly? fé é um grande What is truly mistério. faith? Faith is a big mystery. Usando palavras bíblicas, Using words from the Bible, a fé é um dom. faith it's a gift. A fé é um mistério. Faith is a mystery. A fé é algo que vem de Deus. Faith is something that comes from God. A fé é algo que nós não temos domínio sobre ela. Faith is something that we don't have the control of it. A fé não é algo que vem porque a gente quer e determina. No way. A fé não é algo que vem The faith is not something that comes porque a gente quer e determina. that we always want it. A origem da fé The origin of the faith, é Deus. it's God. Nós não gostamos muito daquilo que foge do nosso We controle. don't like those things that go out of the controls. Mas a primeira coisa para aprender a andar em fé But the first thing that we need to learn how to walk by faith é saber is to know que ela é uma graça, that it's a grace, que ela é um dom, it's a gift. mas o dono dela é outro. But the owner of the faith, it's another. Não somos It's nós. not us. Ela vem para a gente, Come to us. vai operar em nós, It's gonna work on us. vai nos reviver, It's gonna revive us. ela nos It's ressuscita, gonna make us ela rise from nos the dead. impulsiona, It's gonna make us pump out. mas a origem dela é outra. But the origin
it's another. Isso significa This means que a gente tem que depender dele that we need to depend on o Him tempo todo. all the time. Porque se a gente não depender dele, Because if you don't depend on Him, nós não temos poder sobre a nossa fé we don't have power above our faith para fazer o que a gente quer com ela. to do whatever you want with that. A fé vem dele. The faith comes from Him. A gente tem que segui-la. We need to follow. Segundo ele nos impulsiona Second, that He tells us to do, para aprender To a learn. andar por fé. to learn how to walk by faith. Nós temos que ter ouvidos abertos, We need to have our ears open, coração aberto, open heart, entrega give it, e clamor, e muito and clamor, proclaim His name, cry out, pedindo sempre, suplicando sempre, always calling Him, misericórdia, mercy, que ele nos conduza, that He gives us, que ele supere nossas ignorâncias, that we get our ignorance, que ele esteja além da nossa that He was limitação. going to be beyond our limitation. E a principal oração And the principal prayer que nós sempre The main podemos prayer fazer, that we always can do seja feita a tua can be vontade. His will be done. Socorro e faça a tua vontade. Ask for help in doing Essa é a your will. primeira coisa para aprender That's the first thing sobre a that we fé. need to learn about E faith. a última coisa que eu quero falar sobre a fé são as duas And dimensões the dela last que thing that I estão want to aqui. say is that two dimensions of those things is in here. Nós vemos neste texto de Hebreus, que vem aqui principalmente do versículo We see 4 in Hebrews verse 4, até o versículo Hebrews 11, 35. Hebrews 11 from the Do 4 versículo until 4 até 35. o 35, nós vemos inúmeros exemplos magníficos We de see so many conquistas, people that an example of faith, de conquistas, de that vitórias, conquers, that wins, de fé of faith, do jeito que a gente that gosta. the way that we like it, Conquistas positivas, positive way, coisas tremendas, tremendous o things, milagre, the miracle, o sobrenatural, The supernatural. aquilo que é favorável. the thing that a favor to them. Isso é uma dimensão da This is fé. a dimension. Nós vemos fé social aqui. We see a social faith. Você quer ver? Do you want to see Só it? um instantinho. Just a second. Eu não quero perder aqui muito tempo por causa I don't do want to lose tempo. the time. Mas aqui no meio está dizendo que pela fé But here in the middle is saying, o by faith, povo de Israel by faith, the people atravessou from o mar Israel vermelho. crossed the Red Sea. Aqui, ó, versículo 29. 29. Pela verse fé o 29. povo atravessou o mar By faith, vermelho the como em people, terra seca. by faith, the people crossed the Red Sea, dry land. Uma fé do povo. It's the faith of the people. É claro que era uma fé que havia nos corações, Of course, it was the faith that was in the heart. individualmente. Individually. Mas aqui é uma fé social. But it's a social faith. É uma fé It's coletiva. a collective faith. E é esta a fé da Bíblia. And this is the faith of the É Bible. possível que haja fé It's possible do to povo. come faith. It's possible that people can have faith. E quando o povo crê, When the people olha o believe, que acontece. look what happens. O mar vermelho se The abre. Red Sea opens. São grandes sinais. It's a really big thing. Agora, Now, nós vemos milagres espetaculares. we see spectacular Nós miracles. vemos ele aqui falar de várias We see him vitórias e that he conquistas. talks about victories and conquests. Mas existe a segunda dimensão da By the fé, second dimension of faith. que está do versículo 36 That is até in o final. that is in verse 36. E aí ele fala Then he says, que pela fé by faith, outros enfrentaram zombarias e açoites. the other was facing trials, Foram acorrentados, was in a chain, colocados na prisão, was put on the prison, apedrejados, was throwing rock on them, cerrados ao meio, was cut in half, postos à prova, was put on a proof, mortos ao fio da espada. dead by the sword, Andaram errantes, walking by wrong, perdidos, walking lost, vestidos de pele de ovelhas, was dressed in the sheep clothes, necessitados, needed, afligidos, afflicted, maltratados. was lack of treating well. O mundo não era digno deles. The world was not for them. Vagaram, andaram perdidos They would walk lost in the world pelos desertos e montes. by the desert and Desertos, mountains, desert and mountains, pelas cavernas e grutas. and the Cavernas, caves, caves and all those things. grutas, eu não sei como fala em inglês. So good. Todos esses receberam bom testemunho All pela of fé. those had a good testimony by faith. Essa segunda dimensão da The fé second dimension of by faith já não mostra milagres tão espetaculares. would not only show spectacular miracles. Foi a fé de quem aguentou firme, Was faith of those that was firm, de quem foi humilhado, that was got humiliate, de quem foi that was apedrejado, throwing rock,
de quem passou that was necessidade, going through needs, de quem foi afligido, that was afflicted, de quem foi torturado, that was tortured, de quem teve fome, for sede, those that had frio, hunger, thirsty, and cold, nudez, naked, de quem andou errante, for those who was perdido, walking lost, perseguido, was being persecuted, não tinha lugar they didn't have certo, a right place to be, porque não tinha morada certa because they aqui didn't have a place to live, e porque estava debaixo de tribulação. and because they were under tribulation. Essa segunda dimensão da The second fé, dimension of faith, a gente às vezes não gosta muito, we don't like that, mas ela está junto aqui. but it's together there. Talvez eu tenha vindo aqui So I came here para concluir dizendo uma coisa. to finish saying one thing. A gente frequentemente desvaloriza a nossa We fé. frequently don't get a faith right. A gente se desmotiva We don't keep going porque a gente pensa que não tem fé para ver o milagre. because we don't have faith enough to see the miracle. A gente não consegue curar doenças. We cannot heal the sickness. Nós não conseguimos andar sobre as We águas. cannot walk by faith. Nós não conseguimos fazer o sobrenatural acontecer. We cannot do the supernatural to happen. Não Make the conseguimos supernatural ressuscitar o happen. morto. We cannot raise the dead from the. We cannot by lack of faith. We cannot raise the dead. Nós não conseguimos fazer o clima mudar para chover lá no sertão. We cannot make the weather change to make rain on the northeast of Brazil. Ou para parar de chover onde está chovendo Or to demais. stop rain where it's raining a lot. Pode ser que a gente não tenha fé para essas coisas So we espetaculares. might don't have faith for those spectacular E a things. gente às vezes acha, não tenho fé suficiente. But we might think, oh, we don't have enough faith. Mas esquecemos But we forget que estamos tendo fé that we have in faith para suportar a humilhação, to support the para humiliation, aguentar a pressão, to handle oppression, para seguir adiante com Ele, to follow together with no Him meio da fraqueza, in the middle of the no weakness, meio da the dificuldade, middle of difficulty, sem honra e sem glória, without honor and glory, sem vantagem, without honor, no meio da pobreza, in the middle of the poverty, no meio da carência, in the middle of the poverty, as no well, meio da desmotivação, in the middle of the desmotivation, às vezes perseguidos mesmo, and might be persecuted, às vezes detestados, or be hated, odiados, or be hated, afastados do convívio, away from people, ou considerados como um povinho bobo, or ignorante. even be considered by a fool people. E a gente continua. But we still keep going. A gente se assemelha mais a esses aqui do final de Hebreus Then we see those in the end of Hebrews, do que talvez aos que fizeram grandes sinais. although they did a lot of big things. Mas a gente também sabe But we know as well. que existem grandes sinais que Deus faz através de There's a lot nós. of big signs that God is Se do through nós us. temos crido e andado com Ele, nós temos visto If we believe and walk with Him in the things that we see, de diversas maneiras. in every way. Então eu quero dizer o seguinte: So I want to say this. eu sei que isso é muito difícil porque eu também tenho essa I dificuldade. know it's really hard because I have this difficult as well. Quando a gente pensar, não tenho fé suficiente, When we think we don't have faith enough, porque eu não consegui realizar esse milagre, because I couldn't do that miracle, não consegui curar aquele doente, I couldn't heal that sick não guy, consegui levantar o morto, I couldn't rise a dead não person. consegui abrir a porta de ferro e I couldn't pular o open muro the de eye. bronze I num pé só. couldn't jump the eye. I couldn't jump a wall. Não consegui remover a montanha I e couldn't move jogar no mar. the mountain and throw in the sea. Eu estou fraco, I'm weak. eu estou humilhado, I'm being humiliated. eu estou desmotivado, I'm being eu dismotivated. estou triste, I'm sad, mas eu amo Jesus. but I still love Jesus. Eu quero continuar. I want to keep going. Isso é fé. This is faith. É a mesma. It's the same. Isso é o mesmo poder da fé This is the same thing. This is the same thing of the que power of the faith. realiza o sobrenatural They que a gente quer realize the ver. supernatural that we want to see. Então, quando a gente pensar que não consegue fazer o milagre, So when we think that we cannot do the miracle, vamos lembrar que tem um milagre acontecendo. so let's just remember there is a miracle Porque happening. pela fé, By faith, nós estamos conseguindo seguir adiante com Ele. we can go walking with Him, E Ele vai dar a vitória. and He will give us the victory. Amém? Amen. Bem, que o Senhor nos So, abençoe. Then my God bless us. É isso que eu queria dizer. This is what I wanted to say. Vamos orar agora. Let's pray now. Vamos pedir a Deus Let's ask God que nos dê mais fé. that gives us more faith. Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos pedem mais fé. There's a passage in the Bible that disciples ask Jesus for faith. É lá em Lucas 17. It's in Luke 17. A gente não vê Jesus fazendo assim, toma. We don't see Jesus doing like this. Get it.
Jesus disse, se vocês tiverem Jesus fé said, do tamanho de um grão de If you have a mostarda, faith the size of the seed of mustard, vocês vão conseguir tudo. you can get everything. Eu não sei direito até hoje. Até hoje eu não sei direito So I don't know until today o que ele quis dizer com essa what did resposta. he mean with that. Porque eu pediria a mesma coisa. Because I would ask for the same thing. Me dê mais fé. Give me more faith. Seja qual for o sentido No matter what the meaning, do que Jesus disse, or the way that Jesus said that, eu quero o que ele falou. I want what he said. Então nós agora vamos orar, So we're gonna pray, mas eu vou pedir, Jesus, dá-nos fé. but I'm gonna ask Jesus, give me faith. Opera fé em nós. Give faith to us. Opere o teu amor em nós. Give your love in us. Opere a sua vida em Your nós. life in us. Porque a fé não deve ser entendida como um poder Because the faith doesn't need to be understood by the power. para nos dar To capacidade give us the capacity da gente sair por aí fazendo mágicas. so we can go and doing magic stuff. Levante, Raise up. apareça, Show it. venha comida pro meu prato. Come food to my Não plate. é Gene é um gênio. No, quem? Gene é um gênio. É um filme que você não estava nem nascido ainda, já existia. Genie, that was a guy that was born that wasn't even exist in the Não world. é a feiticeira. Was Feiticeira é um outro filme que você não era nem nascido. What's the name of witchcraft? Like her name, Exato, o I nome é was esse not mesmo. even born. That's Fé. an old movie, right? A fé é a vida de Jesus The faith is the life of Jesus. operando em nós, It's doing in us, working in us, em direção a Ele, in direction to à Him, sua vontade His willing e ao seu amor. and His love. E é isso que nós queremos, That's certo? what we wanted, Vamos orar. right? Let's pray. Jesus, Jesus, muito obrigado por todas as coisas, thank you for everything, por esse momento, for this moment, por esse tempo aqui dessa igreja, for this time of this church, por tudo que o Senhor faz aqui, everything that you do here, pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, that you do in your life, pelo apoio aqui do irmão que traduziu, for our brother that was translating, pelos pastores for dessa the pastor igreja, that in this church, por todos os que apoiam essa igreja, for all those people that help in the church, pelos que frequentam esse for lugar, those that come in the church, pelos irmãos que estão vindo da Holanda, for the brothers that are coming from Holland, por todos os que essa igreja influencia. for all of the church that are with. Obrigado por Jesus Cristo, Thank you so much for Jesus Christ, pelo Espírito Santo, for the Holy Spirit, por Deus Pai amoroso for the Father lovely que nos salvou, that save us, pela tua vontade. for His will. Simplesmente te pedimos Really, in a simple way, we ask you que nós tenhamos that we have esta fé this faith que vem do mistério that comes from the mystery que te pertence, that belongs to you, que dependemos dela, that we depend on that. dependemos de ti, We depend on you, mas para fazer a tua but vontade. to do your will, Que nós tenhamos essa fé that we have that faith para que seja o Senhor that can be you vivendo em nós live in us e fazendo o que o Senhor quer. and doing what you want. Livra-nos de todo pecado Free us from all the sins e segue nos abençoando. and keep falling and blessing us. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen.